Meus irmãos, boa tarde, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas meditações, não é? No livro do Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. E nós vamos fazer o encerramento então da segunda parte. Eu quero orar com os irmãos e vamos considerar então o último ponto que o Jonathan Edwards aborda nessa segunda parte desse livro. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a quem recorremos nesse instante, com vistas, ó Deus, a abrirmos a palavra, a lermos e, ó Deus, a aprendermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós através deste livro, Senhor. Nos abençoa, ó Deus, nos dê um coração extremamente sensível, um coração inclinado às coisas do Senhor, à Tua santa lei, para que recebamos, ó Deus, as instruções agora, a partir de agora, desejando, ó Deus, que essas instruções, elas permeiem todos os nossos pensamentos e tudo aquilo que nos compõe como crentes, como cristãos, como aqueles que se devotam e amam o Senhor da sua vida. Sê conosco, ó Deus, fala aos nossos corações e à nossa mente, ó Deus. Nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse último ponto abordado por Jonathan Edwards, ele fala sobre o seguinte tema: não podemos saber se as emoções de alguém são espirituais ou não, somente pelo seu relato comovente. Um dos textos que, então, Edwards usa logo no princípio é o texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Quando ali ele diz o seguinte: o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Com isso, Edwards traz aqui algo para pensarmos, irmãos. Nenhum cristão ele pode fazer uma diferença, ele pode traçar uma diferença, ele pode fazer uma distinção infalível entre crentes verdadeiros e crentes falsos. Com isso, ele está dizendo que um cristão não pode sondar, ele pode, na verdade, sondar o seu próprio coração, mas ele não pode sondar o coração dos outros, de outros, na verdade, que se julgam cristãos. Então, tudo o que nós podemos ver é, na verdade, o exterior, é a aparência exterior. E aí no texto que nós lemos, as Escrituras nos ensinam claramente que nós nunca podemos julgar infalivelmente o coração de uma pessoa através da sua aparência. Então, quando uma pessoa ela parece exteriormente, tanto quanto possamos ver ser um cristão, é o nosso dever como cristãos aceitá-lo como um irmão em Cristo. Mas veja que há um porém, irmãos. Mesmo o mais sábio dos cristãos, ele pode ser iludido. Você talvez já tenha tido e tenha passado pela experiência na sua igreja, na sua vida cristã, não é? De pessoas que pareciam extremamente convertidas, não é? Notavelmente convertidas, e que acabaram abandonando a fé. Veja que isso não deveria nos surpreender. Por quê? Porque nas aulas passadas que nós tivemos, nas meditações passadas, nos estudos passados que nós tivemos, nós já vimos, por exemplo, como Satanás ele pode imitar todos os tipos de emoções espirituais. Satanás é aquele que pode imitar o amor por Deus, o amor por Cristo, o amor pelos cristãos. Satanás é aquele que pode gerar no ser humano, ele induzir o ser humano a uma tristeza pelo pecado, a humildade, a submissão a Deus, a gratidão, a alegria, ao zelo pelas coisas do Senhor. Mas vejam que todas essas emoções imitadas, elas podem parecer ao mesmo tempo na mesma pessoa. E essa pessoa ela pode também ter um bom conhecimento da doutrina cristã. Ela pode ter uma personalidade agradável, ela pode ter uma habilidade, por exemplo, extremamente poderosa para tecer conversações cristãs, ou seja, usar a chamada linguagem cristã. Ela pode ser uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de relacionamento dentro do âmbito cristão. Mas percebam, irmãos, essa semelhança ela pode simplesmente aparecer entre um falso e um verdadeiro cristão. E aqui o que a Escritura nos ensina é que somente Deus infalivelmente pode diferenciá-los. Nós seríamos arrogantes, nós seríamos prepotentes
se nós fingíssemos poder fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Nós não somos Deus para fazer isso. Deus conhece o interior do ser humano e nós de fato julgamos pelas aparências. Então isso nos leva a questionar algumas coisas. Por exemplo, irmãos, a questão dos relatos. Hoje nós vemos, por exemplo, dentro do contexto das igrejas, uma grande quantidade, talvez o maior número de quantidade de igrejas hoje, cristãs, que se desenvolveram, né? Que se dividiram inclusive através de igrejas, né? Historicamente cristãs, inclusive igrejas lá, fruto da Reforma Protestante. Então hoje você tem várias comunidades cristãs, várias delas, que atribuem a si a legitimidade de serem igrejas cristãs. Aí quando você olha para essas igrejas, o que você vai perceber? Uma das coisas que vão caracterizar essas igrejas, né, é esses relatos comoventes, são esses que eles chamam de testemunhos mirabolantes, né? A expressão de sentimentos e experiências dessas pessoas. É interessante que às vezes quando a gente fala, por exemplo, sobre essa questão dos testemunhos sendo proferidos nas igrejas, você vai perceber uma característica em todos eles. As pessoas gastam 90% do tempo falando como eram, falando o que tinham feito, e às vezes, não é? Já que a gente está falando sobre julgamento e um julgamento externo também, às vezes o que a gente percebe é que as pessoas, quando estão relatando, por exemplo, a sua vida anterior pregressa, elas sentem até um certo prazer em fazer isso. E aí quando chegam lá no final do testemunho, mas aí Deus veio à minha vida, Jesus me mudou. Mas os 90% do tempo que elas gastam testemunhando é para falar só os pecados nos quais elas estavam vivendo. E utilizando inclusive a experiência sentimental, não é? Lágrimas, o emocionalismo. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, baseado aqui no livro de Jonathan Edwards. Isso não prova que alguém seja um cristão verdadeiro. Meus irmãos, qualquer coisa que pareça a obra de Deus, ela está fadada a ser comovente para um crente. Deixa eu explicar melhor isso. Você como cristão não ama ver, por exemplo, um pecador arrependido? Quando uma pessoa chega e diz assim, olha meu irmão, minha irmã, agora eu sou irmão e irmã, eu me converti, o Senhor me alcançou, o Senhor derramou a sua graça. Então, eu pergunto a você, você não ama, você não se regozija, você não se deleita, por exemplo, em ver pecadores convertidos, arrependidos? Então não surpreende, irmãos, os nossos corações como crentes, eles são tocados quando alguém professa uma conversão, quando alguém dá um relato, digamos assim, plausível da sua experiência com Deus. Mas ainda assim, nós somos chamados pela Escritura a sermos sóbrios diante disso, porque isso não prova que a conversão dessas pessoas, ela é uma conversão genuína. Aí, para onde nós devemos apelar? Mais uma vez eu volto para o princípio da Escritura, do sola Escritura. Porque a Escritura nos diz e nos ensina, irmãos, para julgarmos por aquilo que vemos, pela vida das pessoas, não por aquilo que elas falam, não pelas declarações, não é, de serem cristãos, mas simplesmente por aquilo que elas fazem. E aí Jonathan Edwards é interessante porque ele traz aqui uma imagem, não é, que ele tira da própria natureza. Ele vai dizer que essas pessoas são como botões nas árvores, não é? Na época da primavera, que parecem ser o quê? Maravilhosos, mas logo eles perecem, caem e apodrecem. Então ele vai dizer que por um tempo eles parecem lindos como outros botões. O perfume exalado por essas plantas, não é? por essas flores, por essas rosas, é um doce perfume. E aí ele vai dizer, nós não podemos distinguir os botões daqueles que darão frutos ou os que cairão e morrerão. Mas somente depois nós podemos notar a diferença, quando alguns tiverem caído e outros tiverem produzido frutos. A mesma coisa se dá com as coisas espirituais, irmãos. O mesmo se dá com as coisas espirituais. Nós devemos julgar pelo fruto, não pelas cores, não pelo aroma do botão. Percebam que pessoas que se dizem convertidas, elas podem, por assim dizer, elas podem parecer o quê? Exuberantes, elas podem parecer lindas, elas podem transmitir coisas ou aromas agradáveis, elas podem tornar os seus relatos emocionantes, os relatos da sua experiência, né, cristã, emocionantes,
Mas, entretanto, meus amados, tudo isso pode resultar em absolutamente nada, porque conversa não prova absolutamente coisa alguma. Nós devemos julgar pelo fruto. Nós devemos fazer um julgamento baseado nos resultados duradouros nas vidas das pessoas. E ainda assim precisamos compreender um princípio: nós não julgamos infalivelmente o modo como as pessoas vivem como cristãos professos. Mas nós sabemos que a melhor prova, não é, que nós podemos ter disso é exatamente aquilo que elas produzem. E a Escritura nos ensina isso, não é? Quando eu falo que a gente tem que voltar para as Escrituras, a Escritura nos ensina isso, por exemplo, no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versos 15 até verso 20, o Senhor Jesus, não é? Está falando exatamente sobre essa perspectiva. Ele diz assim, olha, quando ele está falando sobre os falsos mestres, né? Falsos profetas, né? Que são de fato pessoas que aparentavam uma coisa, mas na verdade eram outras. Então ele diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora veja o que ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis, diz a Escritura. Então, meus amados irmãos, nós simplesmente julgamos, e ainda assim, não infalivelmente, mas por aquilo que é produzido, pelo resultado duradouro que é apresentado na vida das pessoas. Mas veja que ainda diante disso, alguns vão querer argumentar. E os argumentos são os mais variados possíveis. Por exemplo, um dos que é trazido nesse livro. Olha, pastor, mas aí se eu sinto um forte amor cristão por um outro cristão, então é o Espírito Santo produzindo esse amor. E aí, como o Espírito Santo ele é infalível, ele não pode errar, não é? Se ele está produzindo esse amor, então eu devo entender que essa pessoa que é alvo desse amor produzido em mim por ela, faz com que ela seja então um verdadeiro cristão. Mas meus irmãos, esse argumento, ele é um argumento falso. Porque Deus, ele nos dá a ordem a amar os nossos irmãos cristãos. Amar todos aqueles que fazem, na verdade, uma profissão confiável, uma profissão de fé confiável em Cristo. Então, um forte amor cristão por outro cristão professo prova somente uma única coisa: que o Espírito de Deus, que habita em nós cristãos, está nos dando a oportunidade de obedecer o mandamento da lei de Deus, que é de quê? De amar o próximo. Mas não prova que aquela pessoa que é alvo do nosso amor seja de fato um verdadeiro cristão. Então, de qualquer forma, a Bíblia ela não conhece nada acerca dessa ideia de que nós podemos julgar a condição espiritual de outra pessoa pelo amor que nós sentimos por ela. Isso não é bíblico, irmãos. Isso é um erro. Isso é um equívoco. Perceba que essa ideia ela não está apenas ausente da Bíblia, mas ela contradiz a própria Escritura. Então, o que a palavra de Deus nos ensina de maneira muito clara? Que ninguém pode estar totalmente seguro sobre a condição do coração de outro em relação a Deus. E nós já vimos lá. É Deus que conhece o homem interior. Corroborando com essa ideia, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 2, verso 29. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Agora, perceba algo nesta fala do apóstolo Paulo. Olha como termina essa última expressão lá em Romanos 2, 29. Ele diz assim: cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O que Paulo ensina aqui, irmãos? Que os homens não podem julgar se outro homem é um judeu interiormente. Os homens podem ver pelos sinais exteriores que um outro homem é exteriormente judeu, mas só Deus pode ver o interior de um homem. Paulo também corrobora com esse mesmo argumento em 1 Coríntios 4, 5.
quando ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos homens, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Meus irmãos, deixa eu concluir para a gente pensar aqui em pelo menos duas ou três coisas. Primeiro, cuidado para que você não esteja em uma posição de ser um arrogante, tá? Ter uma disposição de arrogância, pensando que você pode julgar as outras pessoas. O coração dos homens. Veja, você pode fazer, eu vou voltar aqui àquilo que foi dito, você pode fazer um julgamento baseado nas coisas externas, não é? Pelos frutos duradouros que são produzidos. Mas você será alguém arrogante se você pensa que você pode julgar o interior, o coração dos homens. Então o que é que nós aprendemos aqui, baseado naquilo que Edwards escreve e que aquilo que a Escritura ensina principalmente, que só Deus conhece o interior do ser humano, só Ele julga o interior do ser humano. Essa é uma prerrogativa de Deus, não é nossa. Esse é o primeiro aspecto. Veja que até o próprio apóstolo Paulo não pensava que ele podia fazer isso, mas ele sabia especificamente que Deus podia fazer isso. Então o primeiro aspecto é: não seja arrogante, pensando que você pode julgar o coração dos homens. Você não pode. O segundo aspecto é: eu posso fazer um julgamento? Pode. Você pode observar as pessoas pelos frutos que elas produzem. Pelos frutos serão conhecidos. Mas eu não digo qualquer fruto produzido num curto espaço de tempo, como nós vimos, mas com coisas duradouras. Então a nossa observância é com essas coisas duradouras. Tá bom? Por que é importante fazer esse julgamento, meus irmãos? É um julgamento temeroso, mas é um julgamento. Porque nós devemos trazer para perto de nós, não é? E a avaliação cristã é muito importante por conta disso, dos outros também. Nós temos que trazer para perto de nós pessoas que possam acrescentar à nossa vida algo que diz respeito à piedade, à santidade, ao conhecimento bíblico, ou seja, trazemos pessoas que vão acrescentar coisas espirituais à nossa vida e afastarmos de outras que certamente apenas têm uma aparência de cristianismo, quando na verdade não são crentes, embora nós não possamos julgar infalivelmente. Esse é o ponto. O último ponto também, e Edwards fala muito aqui sobre esses testemunhos. Então, nos coloca numa situação de olhar para essas coisas e desconfiarmos muitas vezes. Na verdade, temos um cuidado em avaliarmos essas questões. Então, mas deixa eu enfatizar uma outra coisa. Não é apenas a avaliação do outro, mas cuidado. Como nós temos chamado a atenção aqui, eu e o presbítero Elano, ao longo dessas meditações. Cuidado também com o julgamento de si mesmo. Nós somos ávidos a julgarmos os outros. Quer uma prova disso? Às vezes quando o pastor está pregando, às vezes quando alguém está ensinando, você certamente já ouviu algum que diz assim: rapaz, olha, essa pregação foi para o irmão, esse estudo foi para o irmão, se ele tivesse aqui. Nós somos ávidos em fazer esse tipo de coisa. Mas cuidado com você, particularmente com você. Precisamos ser criteriosos naquilo que nós ouvimos das outras pessoas. Mas muito cuidado também com sua vida diante de Deus. Com a realidade da sua vida espiritual diante do Senhor. Que Deus lhe abençoe nessa tarde, meu irmão e minha irmã. E até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.